Sejam bem-vindos ao podcast do Método PAPS, o seu podcast para crescer, aprender e se desenvolver. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Joana Carneiro. Sou Ricardo Castilhos. E hoje nós vamos falar sobre uma temática. A gente estava divagando essa semana sobre esse assunto, sobre empregabilidade, sobre esse momento que a gente está passando, principalmente na cidade de Cascavel. E eu lembrei dessa pesquisa que foi feita no ano passado pelo Fórum Econômico Mundial, que se fala do futuro das relações de trabalho, futuro do trabalho, que foi feito mapeando as tendências de empregabilidade de 2023 até 2027. Muita gente fala, né, Castilhos e Joana, que daqui a 5, 10 anos, os trabalhos que nós conhecemos, 80%, 90%, 95% dos trabalhos não existirão. Serão outros cargos, serão outras formas, trabalhos que a gente nem pensa. Mas a gente não consegue nem imaginar como é que isso aconteceria. Então eu trouxe vocês para que a gente possa falar um pouco sobre esse cenário e também trazer um pouco para a nossa área de Cascavel, onde hoje nós temos lá na Central de Emprego, na Agência do Trabalhador. Na Agência do Trabalhador, mais de 1.000 vagas não preenchidas. E aí eu já abro um questionamento. Eu e a Joana, nós estávamos almoçando esses dias atrás e uma das pessoas falou assim, eu cheguei a mandar mais de 60 currículos e eu tive que voltar a trabalhar aqui porque eu não consegui emprego em outro lugar. E eu pensei, caraca, onde é que tá essas pessoas? Porque a gente tá... E aí eu até comentei com a Joana, eu falei assim, será que a gente não tá, nós empresários não estamos com a dificuldade de comunicar com essas pessoas que querem trabalhar? Eu já vou chegar a isso, eu queria abrir essa primeira fala. Como é que vocês enxergam isso hoje? Como é que vocês veem essa relação? Por que é tão difícil contratar? Como é que vocês enxergam isso hoje? Nessa conversa que a gente teve com essa pessoa específica, me pareceu que o lugar onde ela mandou esses currículos, não estou falando dos 60 lugares, mas eles queriam uma experiência ou que ela tivesse um conhecimento ali, algum curso, alguma coisa muito, muito, muito específico e por isso que ela não foi contratada. Então, eu não sei se as empresas estão cada vez buscando profissionais mais redondinhos, mais certinhos para a vaga que eles querem, ou se realmente não tem ninguém qualificado para aquilo. Então, eu ainda não cheguei à minha conclusão, mas nessa conversa me pareceu que ela foi buscar vaga em lugares que precisavam de uma especialização ali que talvez ela não tivesse. E você, eu tenho um entendimento um pouco mais filosófico a respeito disso. Existe esse paradoxo aí desde sempre, né? Sim. Tipo, as pessoas não estão preparadas e tem muito emprego no mercado. Então, peraí, né? Ou do tipo assim, tem muita informação, só que as pessoas não estão preparadas para assumir cargos, né? Então fica esse paradoxo, né? Então, tem a vaga de trabalho, existe informação, as pessoas não estão preparadas para assumir as vagas de trabalho. Então, tipo, é meio contrassenso isso, né? Mas, de qualquer forma, eu penso o seguinte, ninguém nasce sabendo, né? Não. Ninguém nasce sabendo. Então, quando você começa a sua vida aí, você não sabe nada. Você tem que aprender. Você tem uma vida aí para aprender. O que talvez eu acho que esteja acontecendo de uma certa forma, e aí é uma opinião muito pessoal, eu acho que as redes sociais, elas vêm sendo utilizadas pela grande maioria, pela grande maioria, tá? Tem muita coisa boa em rede social. Eu mesmo aprendo sempre muita coisa, mas é porque os perfis que eu sigo são específicos, né? Mas a grande maioria acaba utilizando a rede social como um passatempo. Entretenimento, correto. E aí eu acho que as pessoas acabam deixando de se desenvolver. E aí a impressão que tem é que existe cada vez mais uma dificuldade de pessoas qualificadas. Ou seja, as pessoas acabam gastando muito mais tempo em entretenimento do que de fato em desenvolvimento, né? E pelo fato de ninguém nascer sabendo, as pessoas têm que correr atrás de se preparar. Então, por exemplo, essa situação que você apontou aí, né, Joana?
A pessoa não tem experiência. Mas ela precisaria de experiência para quê? Para ser vendedora? Mas aí treina. Pois é, aí treina. É diferente, por exemplo, você vai lidar com... Você vai ter que pegar uma retroescravadeira. Pô, aí a pessoa precisa ter um curso, que ela tem que ter um conhecimento específico sobre aquilo lá. Agora, com relação a vendas, com todo respeito a quem trabalha com vendas, é algo que é cabível de você contratar uma pessoa e desenvolver ela dentro da sua própria empresa. Mas aí a minha divagação vai nisso, Castilhos. Eu fico pensando, quando eu, em 2002, 2001, eu fui começar a procurar emprego, como é que era o método para procurar emprego? Eu parava numa banca de jornal, comprava um jornal que tinha as vagas, comprava esse jornal, circulava as vagas, todo mundo já viu em filme alguém fazendo Sim. isso, né? Circulava as vagas e entrava em contato com a empresa ou eventualmente pegava um currículo e mandava lá para essa empresa, tentava marcar uma entrevista nos classificados, exatamente. Com o advento da rede social, eu vou entrar bem na minha área de marketing, mas para poder explicar. E é uma divagação, com todo respeito, é uma divagação, é uma dedução. Nós estamos ficando cada vez mais especialistas nas nossas empresas em conversar com o nosso cliente nas redes sociais. E quando eu divulgo uma vaga, é evidente que não vai ter interesse, porque o meu cliente é diferente da pessoa que trabalha comigo. Na grande maioria das vezes, quem compra o meu produto ou serviço não é a pessoa que trabalha comigo. Então a gente tem uma dificuldade de fazer essa relação, essa conexão. E empresas que oferecem vaga de trabalho, vaga de não sei o que lá, ela tem que trabalhar com dois públicos-alvos, a empresa e o colaborador. Então a gente não consegue chegar nessas pessoas que estão precisando de emprego. Se você precisar trabalhar hoje, o que você faz? Se eu precisasse procurar emprego hoje, eu ia chegar aqui, Castilhos, então, cara, se você souber de alguma vaga aí, me dá um toque. E aí eu dependo da tua indicação. Eu não tenho mais um canal, tirando a agência do trabalho, eu não tenho mais um canal onde eu posso olhar as vagas de emprego especificamente. Ah, Rogério, mas existe o LinkedIn. Existe o LinkedIn. Mas aí você manda lá 200 currículos pelo LinkedIn, sem saber se a pessoa vai te dar um retorno e tudo mais. Existem até algumas coisas que o próprio pessoal, para quem mexe muito no LinkedIn, eles ficam até colocando, eu venci o LinkedIn, eu venci a Gup, que é uma empresa de recrutamento de seleção não, que ela divulga as vagas lá, né? É recrutamento de seleção. Tipo Cato também, né? É, tipo Cato. Mas entende que essas vagas, elas não estão mais num rol, não é mais fácil chegar. Se você for tratar de uma vaga, por exemplo, de gerente administrativo, essa vaga vai estar lá no LinkedIn. Mas se você for tratar dessa vaga como vendedor de loja, a gente é exemplo. A gente abriu uma vaga de vendedor na escola. E não chega nas pessoas. O LinkedIn divulga a vaga, por exemplo, eu já recebi currículo de gente que mora em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, para vir trabalhar. E o trabalho está escrito lá, trabalho presencial. Essa pessoa vai vir mesmo trabalhar em Cascavel, Paraná? Entende isso? Então, é essa comunicação que eu acho que mais é uma falha de comunicação do que uma falha de oportunidade dessas pessoas. Tá, mas... E aí nós temos também o canal onde as pessoas também não estão muito interessadas em correr atrás, ir atrás e tudo mais. Tá, mas como você explica essa pessoa que correu atrás, que foi atrás, que conseguiu chegar na vaga aberta, mandou 60 currículos e ninguém chamou ela? Não explico. Eu acho que o que aconteceu com ela foi uma que questão a gente de que talvez também... ela é ruim de entrevista. A gente não sabe, por exemplo, qual que é o currículo dela, né? Para analisar. E também tem técnica para fazer currículo. Porque a gente já durante esse processo que a gente viveu aqui, a gente entrevistou um monte de gente. Quantas vezes a gente descartou as pessoas na entrevista? Que a pessoa era ruim de entrevista. Assim, algumas coisas que eu percebo. Hoje, as pessoas não estão querendo trabalhar sob pressão. Primeiro ponto. Então, por exemplo, você fala assim, tem uma vaga de emprego, mas, cara, tem que trabalhar sob pressão. Eu não quero. Outra coisa, hoje as pessoas, assim, o que eu percebo, estão muito, digamos assim, elas estão colocando mais o sentimento delas do que o resultado. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tenho resultado, eu vou ter que me desgastar para entregar o resultado. Não quero. Eu quero trabalhar em um lugar que eu fique de boa, que tá lá. Aí, assim, aí também é o perfil. Porque, se você tem lá, porque o cliente não quer saber se você demorou 5 dias para entregar, se demorou... Tipo assim, o cliente não se importa com o esforço que você fez.
Ele quer o resultado. Sim. Entendeu? E aí é o seguinte, é uma cascata. Da mesma forma que você repassa, por exemplo, o custo o teu custo para produzir alguma coisa para o teu cliente, você repassa esse custo pro cliente pagar, mesma forma, se você tem uma pressão enquanto empreendedor que o cliente te demanda, você vai repassar essa pressão para os teus colaboradores. Evidentemente, você faz isso também para o pessoal entender a seriedade do que você está fazendo, entendeu? Porque senão, pô, aí não é trabalho, cara. Aí, desculpa, aí é, Férias. sei lá, férias, colônia de fé, vamos se reunir aqui para as tomar pessoas café, perderam. entendeu? Pô, a pessoa aí ela perde, ela perde a noção de urgência. E aí fica tudo nas costas do empreendedor. É evidente que ele vai repassar essa pressão. De um lado eu vejo isso, mas eu também vejo que existe esse mundo completamente urgente que a gente vive, né? Porque o celular que veio pra gente, parece que a gente está disponível 24 horas por dia para as pessoas. Mas existe um movimento, eu ia fazer esse comentário, existe um movimento nos Estados Unidos, olha que absurdo, um movimento nos Estados Unidos que as pessoas, tudo agora é entretenimento. Então o que as pessoas fazem? Elas estão criando, elas têm contas no TikTok lá, e lá está sendo postado o quê? Eu não lembro se é TikTok efetivamente ou se é o Instagram, mas elas estão postando os conteúdos do seguinte, ela chega e pedia demissão pro chefe. E ela gravava esse conteúdo para poder postar nas redes sociais. Mas é pelo conteúdo, não é porque ela queria pedir demissão, é só pelo conteúdo. Tá entendendo? Agora, como a demanda, como o desemprego nos Estados Unidos ele deu uma aumentada, então não tem mais tanta disponibilidade de vaga como tinha antigamente, então agora as pessoas estão criando conteúdo para falar assim, viu, tô dando migué no trabalho. Ó, estão me pagando aqui para eu não trabalhar. Cara, isso é uma coisa tão absurda, que eu fico assim, cara, onde é que a gente vai parar? E a empresa tem acesso a isso? Eles postam... Não, tipo, isso é um, como a gente diz assim, isso é um movimento de geração, entendeu? De pessoas que querem gravar. É a mesma coisa que a gente já discorda, que aí a gente vai entrar mais uma vez na seara da comunicação, que é a dancinha. Pô, eu sou radicalmente contra a dancinha. Eu não quero fazer dancinha pro escritório. Por quê? Porque não faz parte do nosso posicionamento. O que isso tem a ver com o nosso posicionamento? Tá entendendo? Eu acho que a dancinha é uma forma só de chamar a atenção para as pessoas. Pô, mas quem que eu quero chamar pra ver isso, entendeu? Eu não quero que as pessoas saibam, eu nem sei dançar. Entende isso? Essa é a questão. E aí eu que vejo fica isso. legal. Parece que tudo virou um grande palco de circo, onde as pessoas precisam entrar e fazer esse Não, mas estudo. mas aí eu entendo isso, mas aí eu acho que a gente podia ir um pouco mais a fundo. Acho que não é bem o entretenimento, eu acho que é questão de dopamina mesmo, porque a sociedade tá doente, cara. Ah, pode ser, muito verdade. Entendeu? Então, tipo assim, caramba, a sociedade tá doente. Então, cara, tem um livro muito bom, Admirável Mundo Novo, do... Alec. Não lembro o nome do cara, é um nome meio esquisito. Começa com A, é o nome dele. Mas procurei pra mim, Rogério, faz favor. Mas ele conta a história de uma utopia no futuro, né? E, pô, esse livro foi escrito... É mó antigão, assim, é um clássico, né? Mas... Aldous Huxley. Huxley, esse. Aldous. E aí é o seguinte, é um mundo, assim, utópico, em que você tinha castas... E o mais interessante dessa história é que as pessoas viviam por entretenimento. Pô, Então o que acontecia? O cara... Então, escuta só. Isso foi escrito lá atrás. Então tem alguns elementos nessa história que é o seguinte. Tipo assim, o cara trabalhava, tá? Trabalhava no que ele era. Tipo, ele nascia já designado para uma determinada função de acordo com a capacidade. Enfim, aí ele recebia nutrição adequada para aquela função específica que ele ia cumprir. Então tinha pessoas mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, dependendo da disponibilidade ou cerceamento de nutriente, nutriente mesmo, né? Enfim. E aí o que acontecia? O cara trabalhava um período ali e depois, quando ele saía desse período, é como se a cidade fosse um grande parque de diversões, entendeu? Então ele tinha assim... brinquedos megalomaníacos, tipo rodas gigantes, ou né, como é que é aquele negócio de... Montanha-russa? Montanha-russa, que andava pela cidade, coisas que deixassem a adrenalina dele alta, entendeu? E assim, nível de
me pareceu assim, o cara precisava sentir que estava vivo, então ele fazia essas coisas radicais para ter esses hormônios, né? Enfim. E existia uma preocupação também muito grande com relação à estética. Então no livro existiam elementos que mantinham, por exemplo, a estética das pessoas. Então ela não precisa ir numa academia, ela entrava, ela plugava uma máquina no corpo dela que, fazia uma academia para ela, entendeu? E aí ela ficava tonificada. Então nós estamos falando de pessoas com corpos perfeitos, uma liberalidade sexual totalmente liberal. Então o livro falava disso. Então as pessoas, elas falavam em experimentar umas às outras. Cara, o livro é bem Vou louco. colocar Na lista. na lista de livros pra ler. Só que assim, era um mundo que vivia com base em dopamina. E o livro dizia que os clássicos de literatura que criavam senso crítico nas pessoas eram livros proibidos. Então as pessoas elas não tinham essa noção filosófica do ser, do propósito, desse tipo de coisa. Elas estavam tão minadas ou tão bombardeadas de dopamina que elas tinham aquele sentimento de tipo assim, simplesmente viver e não de pensar a respeito do que estavam vivendo, entendeu? Cara, E é um pouco o que a gente está vivendo. Eu acho que hoje a sociedade, de uma certa forma, ela está doente. Acho que muitos valores estão sendo questionados e isso traz um pouco de fluidez nos nossos valores, né, nessa pós-modernidade. E isso tem gerado uma falta de orientação das pessoas. E elas têm a tendência de suprir esse tipo de falta de, digamos assim, propósito ou função, sei lá, principiológica de vida com dopamina. Por isso que hoje as pessoas estão buscando cada vez mais entretenimento, porque entretenimento é uma coisa que tira as pessoas de um exercício filosófico de propósito de vida, entendeu? Acho que talvez essa seja o grande motivo de porque as pessoas não conseguem emprego, porque não têm senso crítico, porque não estão dispostas a ralar, porque não estão dispostas a aprender. E não conseguem compreender que é uma jornada. Isso aí. As pessoas só querem, elas estão tão viciadas na dopamina que ela só quer saber o seguinte: eu queria, a gente estava falando sobre isso, né? De pessoas que não querem fazer faculdade porque, o Mark Zuckerberg não se formou na faculdade. Tu acha que é o Mark Zuckerberg, então, né? Então, cara, o Einstein você não sei o quê. precisa estudar, você precisa se desenvolver, você precisa estar lá ralando e estudando, fazer um curso, que seja ele qual for, porque a experiência da faculdade, da universidade, te dá uma abertura de cabeça completamente diferente do que ler um livro. Concorda? Você fez 3, né? 4. Cara, eu tenho uma opinião assim, eu acho que a pessoa, se ela tiver o hábito de leitura, ela já tem... Já está em outro patamar. Ela já está em outro patamar, entendeu? Hoje, se você for ver qual é a média de livros que o brasileiro lê no ano, entendeu? É baixíssimo, entende? Então, assim, eu acho que uma coisa é verdade. Essa questão da jornada que você falou, cara, nós temos que ter bem claro que a vida é uma só. Entendeu? Tem uma passagem muito boa do Sócrates, cara, quando ele morreu. Qual é essa história do Sócrates? Quando ele foi condenado a beber cicuta? Tem um livro A Defesa de Sócrates, né? Isso. Então, assim, conta a história de que Sócrates foi condenado a beber cicuta, porque falaram que ele estava desvirtuando os jovens e tal, enfim, com os ensinamentos dele. E ele foi condenado a beber cicuta, que é um veneno e tal. E aí, antes dele beber a tal da cicuta, ele pegou e começou a tocar flauta, porque ele tava treinando flauta, né? Tava tocando flauta e tal. Aí, chegou um cara pra ele assim, Sócrates, você vai morrer daqui uns 5, 10 minutos e você tá ainda treinando? E ele falou assim, sim, mas quando eu morrer eu seria uma pessoa melhor do que eu era antes. Nossa. Entende? Então essa questão da jornada é uma questão principiológica. A pessoa, ela
tem que entender que uma coisa, enquanto você for... vai ser meio estranho o que eu vou falar, tá? Mas enquanto você for ser humano, você tem que entender que a sua vida é uma só e você tem que compreender que você sempre será um estudante. Sim. Sempre tem que se colocar na posição de aprendiz. Você sempre vai estar com a disposição de aprender alguma outra coisa. Esses dias atrás eu tava contando uma história pra Joana, que um cara, eu não lembro qual que era a arte marcial, salvo engano, era jiu-jitsu, e o cara fez, você vai fazendo toda a categoria e você chega na faixa preta. E depois da faixa preta você vai fazendo os dans, né? Então tem 1 dan, 2 dan e tudo mais. Depois que o cara chega com 30 anos de faixa preta, eu não lembro se é 30 anos, me perdoe a galera dessa arte marcial específica, mas o cara faz uma nova prova. E aí ele volta a ser faixa branca. Sério? Ele volta a ser faixa branca por quê? Porque eles entendem que você vai ser sempre um eterno aprendiz. Cara, isso é muito maravilhoso, entendeu? Isso é muito maravilhoso. De verdade mesmo, isso é muito maravilhoso. É evidente que ele, salvo engano, ele usa uma faixa branca com a ponta preta. Sim. Entendeu? Pra diferenciar. Pra diferenciar. Sim. Mas esse conceito, cara, de que a gente tá aqui e de... Isso é eu até gosto mais desse papo filosófico, porque pra mim, eu demorei muito tempo pra entender isso. Antigamente, quando eu tava lá, trabalhando lá no McDonald's, meu primeiro emprego, eu falava assim, cara, porque eu amo fazer isso aqui. E depois eu já não amava tanto aquele trabalho, mas eu tava lá, porque eu precisava do dinheiro. Trabalhava pelo dinheiro. Aí eu li aquele livro O Pai Rico, Pai Pobre. Vê agora esse livro na cabeça. E aí ele fala sobre isso. Aí eu li esse livro e falei assim, cara, então eu tenho que sempre trabalhar para buscar uma experiência nova. Isso, pra então aprender. eu ficava pouco nos trabalhos, porque eu chegava lá e trabalhava como caixa de uma farmácia, eu chegava lá e falava assim, cara, eu não tô aprendendo nada de novo aqui. Sim. Eu pegava e saía fora. E eu ia fazer outra coisa. Mas assim, a partir do momento que eu compreendi isso, eu sempre tive essa ideia de que a minha vida ela tem que ser um legado. Eu tenho que estar sempre aprendendo, criando, Sim. produzindo e fazendo alguma coisa diferente da vida. Mas não é... Eu costumo dizer isso. Eu não faço aquilo que eu amo. Eu amo aquilo que eu faço, independente do que eu for fazer. Mas isso é uma coisa mais da nossa geração, pelo que eu tenho eu acho que percebido. não, a nossa geração que é millennium, ela é uma geração que, eu vou trabalhar aqui. Se em 6 meses eu não for promovido, já tô desanimado, já não era isso bem que eu queria, eu tô desmotivado e eu vou sair. O que eu quero dizer é que é uma coisa da nossa geração sempre tá ali buscando um aprendizado, sempre tá buscando alguma coisa. Porque pelo que eu tenho reparado, assim, no que eu tenho visto, as próximas gerações é mais tipo, não, eu tenho que ganhar dinheiro e ganhar o máximo de dinheiro que eu puder, estudando o mínimo que eu puder. Eu acho que não. Acho que não é uma questão de geração. É uma opinião pessoal. Acho que não é uma questão. Essa não é uma questão de geração. É uma questão, na minha opinião, mais cultural do ambiente onde você vive. Porque você... Até essa forma de geração, eu acho uma forma meio... Apesar de eu falar bastante sobre isso, mas é uma forma meio signo de tratar as pessoas, entendeu? Fulano é assim porque ele é Capricórnio, entendeu? Sabe assim? Então, o fulano é assim porque ele é da geração tal. Cara, não, tem que ver o ambiente que ele viveu, o que ele fez, as experiências que ele tem. Então, assim, esse negócio de... Com todo respeito, mas assim... Rotular, né? Rotular. Parece que a gente quer tratar as pessoas no atacado, entendeu? Mas é uma questão, eu acho que da tecnologia. Então, tipo... tentando explicar o porquê a gente separa... Porque normalmente as pessoas são separadas por geração, eu enxergo a evolução da tecnologia. Nós viemos do analógico para o Wi-Fi, digamos assim, o digital, né? Nós saímos lá da internet que tinha que ser discada e hoje a gente tem Wi-Fi, tem Sim. 4G, 5G em qualquer lugar. Então, nós passamos por tudo isso. Esse é o nosso ambiente. Por isso que nós somos... por isso que nós temos essas características, porque a gente sabe como é que era antes. A gente sabe que essa facilidade do 4G, do 5G, é muito, 1000 vezes melhor do que aquela internet de escada que você tinha que esperar até meia-noite para entrar, porque senão pagava muito caro. Então, é sobre isso. Nós fomos criados nesse ambiente. É por isso que a nossa leva do atacado dá valor a essas coisas. Até a informação rápida na palma da mão. Quem já nasceu na era da tecnologia
às vezes pode nem dar tanto valor, porque não sabe como era antes. Então, na minha opinião, é por isso que as pessoas são colocadas nessas caixinhas, porque o ambiente que a gente cresceu foi o mesmo. Nossa, você trouxe um ponto, Joana. Cara, Vai chorar agora. Nossa, saudades da internet de escada. Não, olha só. O ponto que você trouxe. Se fosse assim, hoje, a questão de tecnologia. Eu concordo com você, porque olha o quanto que a vida hoje, de certa forma, ficou facilitada. A gente tem um aspirador de pó robô. Entende? Sim. Tipo assim... Nem vassoura a gente precisa ter então, mais. esse exercício é muito interessante. Veja, aí nós estamos falando de prosperidade, né? Olha o quanto, de certa forma, o mundo ficou próspero nos últimos anos. Prosperidade mesmo. Uhum. Por exemplo, eu costumo falar o seguinte, que hoje nós, vivendo aí na nossa vidinha, a gente vive melhor que um rei da Idade Média. Sim. Ah, Entendeu? sim, com A gente certeza. vive mais, a gente vive melhor, com qualidade. A Ah, alimentação é melhor. Saúde é melhor. tô com calor, pum, ar-condicionado. Tô com frio. Entendeu? Pum, ar-condicionado. É preciso fazer uma limpeza. Pô, agora tem esses robôs aspirador, como a Joana falou. Então eu acho que muito disso é uma percepção. Cara, eu tava ontem, preciso resolver um negócio com uma reunião com alguém. Cara, eu entrei, abri ali o negócio de reunião online, fiz a reunião, fechei a reunião. Aí eu parei assim, virei pra Bruno e falei... Se fosse há 30 anos atrás. Caraca, bicho, eu não precisei me deslocar. Uhum. Cara, eu resolvi o meu problema com uma reunião com uma pessoa. Tipo, eu nem mexi. Eu nem tenho que sair da cadeira. É isso aí. Entende? Então, eu acho que E talvez aí hoje essa facilidade que nós estamos vivendo hoje num mundo de prosperidade, e aí, se você for ver um gráfico de qualidade de vida ou de distribuição de renda, por exemplo, nós estamos numa fase muito melhor do que existia no passado. De acesso à informação, de empregabilidade, entendeu? Hoje a pessoa eu quero aprender tal coisa. Cara, tem curso, tem programa do governo, entende? Então, assim, existe uma acessibilidade, uma democratização do conhecimento muito maior do que existia lá atrás. Mas você concorda comigo também que da mesma forma, e eu falo isso lá na escola, que eu sinto que as pessoas também não têm esse... tá tão fácil. Não, mas é só para fazer um gancho com a questão da percepção das gerações. Sim. Então, por exemplo, hoje, sei lá, antigamente o cara tinha que acordar cedo pra caramba, tinha que caçar em Barça, Porra, hoje eu abro lá o chat GPT, resolve isso pra mim. Quantas vezes nós ia na biblioteca pegar papel ao máximo e copiar coisa de livro? Então, acho que a percepção que se tem hoje é que, cara, esse tipo de esforço é um esforço burro, a princípio. Entende? Porque você tem ferramenta que você consegue economizar tempo. Eu concordo com você. E acho que talvez essa percepção eu concordo com você, mas, por exemplo, quando a gente ia fazer um trabalho de colégio, a gente ia lá na biblioteca, pegava o papel ao maço e eu pegava lá 3, 4 livros, eu lia algumas coisas dos livros e começava a criar o meu próprio conteúdo. Eu tinha que ler para poder digerir. Hoje eu pego, digito essa informação e esse conteúdo já vem mastigado para mim. Então eu sinto que também a gente tá... É show de bola, é maravilhoso. É um tempo, mas eu sinto que a gente não consegue buscar numa fonte, entendeu? Talvez eu estou sendo muito... Mas existe necessidade? Não é que existe necessidade. É que antes eu tinha uma capacidade de discernimento maior. É a minha opinião. Uma capacidade de discernimento. Uma capacidade onde eu tinha que ler, estudar, compreender e falar, beleza, é isso aqui que eu quero que vá para o meu trabalho. Hoje esse negócio veio meio mastigado, meio pronto para poder... Viu, tá aqui. É isso aqui, ó. A informação que você precisa tá aqui, ó. Tá tudo aqui mastigado já para você, ó. Só fazer. Entendeu?
Então eu sinto dessa forma. O que é sim maravilhoso, mas eu acho que também a gente... Pô, e essa parte filosófica? Eu até conversei esses dias atrás com o Luiz, até falei isso pra ele. Falei assim, a gente tá chegando num ponto onde a inteligência artificial vai tomar tanto o trabalho árduo de você pesquisar, de você não sei o que lá, que eu talvez esteja sendo completamente positivista na minha visão, de que a gente vai olhar e falar assim, cara, acho que agora a gente vai começar a voltar a pensar filosoficamente nas coisas. Por que as coisas são assim? Sim. Como na época de Sócrates, entendeu? Concordo com Que você. os caras paravam um tempo e falavam assim, beleza, a minha agenda do WhatsApp tá tranquilo, eu tenho 150 mensagens, mas a própria inteligência artificial já vai me dizer assim, Rogério, isso aqui é relevante pra você, O cara com vai- base nas tuas atitudes, isso aqui é relevante pra você, isso aqui é relevante pra você, isso aqui não é. Isso aqui eu já tô arquivando pra você, Ou você o não precisa cara, me ver. ou o cara vai falar assim, porra, agora eu tô com um tempo vago, tô entediado. Aí ele vai pra dopamina. E aí Tá entendendo? pode ser. Tipo assim, Mas tô olhando e falando assim, algumas pessoas vão olhar e vão começar a se montar grupos novamente e falar assim, viu, vamos começar a estudar filosoficamente a nossa sociedade de novo? Sabe isso? Vai ter as pessoas que vão querer a dopamina curta ali, né? Que vai ficar ali tanto tempo. eu sou da seguinte opinião, eu sou um crítico do trabalho duro, cara. É polêmico isso. Eu sou um crítico do trabalho duro. Eu acho que o trabalho duro, eu acho que você não pode romantizar o trabalho duro, entendeu? Eu acho que você tem que ir para um viés mais utilitarista. Tipo assim, não é porque, porra, eu pego uma pá e cavo um buraco, entendeu? Porra, trabalhei pra caramba. Trabalhou, parabéns. Mas se você viesse com uma reta escavadeira, você fazia isso em muito menos tempo. Concordo. Então acho que a gente não pode romantizar o trabalho duro. Eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho inteligente. E aí eu acho que entra o nosso desafio de educação aqui de 2023 a 2027. Porque assim, as pessoas, elas vão ter que aprender a trabalhar com quebra-cabeças. E esses quebra-cabeças, as peças, são ferramentas que nós temos à disposição. A inteligência artificial é uma ferramenta? Ah, mas isso facilita muito a vida. Beleza, mas não é todo mundo que sabe mexer. Mas Ah, a gente percebeu aí isso que aqui. tá, A entendeu? gente percebeu isso aqui no escritório, que tinha gente que fazia um comando na inteligência artificial e saía uma coisa. E tinha outra pessoa que fazia um comando muito melhor e saía uma coisa muito melhor de lá. Então assim, eu posso chegar na rede social, vamos pegar aqui um exemplo. Posso chegar e falar assim, crie 10 conteúdos para mim para a escola. Olha, com base no método PAPS, que é um método que cuida do planejamento, aprendizagem, prática, empoderamento e sucesso, descritos conforme a pessoa vai fazer um passo a passo assim assado, eu gostaria que você criasse 10... Pô, as postagens vão ser muito melhor do que... Mas você entende que no final das contas, a gente vai entrar naquela mesma situação de, tipo assim, 20 anos atrás. O importante não é o parafuso, o importante é apertar o parafuso. Sim. Então, na verdade, sim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta como um parafuso, entendeu? Agora, as pessoas têm que aprender a usar as ferramentas. E aí entra essa questão da jornada, que ninguém aprende nada, assim, ninguém nasceu sabendo, as pessoas vão ter que mudar um pouco o leque delas. Ao invés de elas aprenderem a escrever um texto, por exemplo, elas vão ter que aprender em como dar comandos certos para a inteligência artificial escrever o melhor texto possível para o objetivo que ela quer. Então eu começo a enxergar a nova educação como uma educação de comando para máquinas. Então quer dizer, é aquela história do videogame. Se você fosse pegar lá até quando os videogames foram lançados, qual que era o discurso na época? Quem joga videogame é vagabundo. Os caras que estão jogando videogame não estão trabalhando duro. Lá. Hoje, o que se entende? Que as pessoas que jogam videogame têm uma aptidão para a solução de problemas, em termos de raciocínio lógico, muito mais avançado que quem não jogou videogame. O que é videogame? Você vê um problema, você tem que analisar as regras do jogo e descobrir soluções lógicas para passar de fase. Entende? Sim. Hoje, uma pessoa dessas, por exemplo, ela não precisa saber, por exemplo, varrer. Ela não precisa saber varrer um escritório. Mas Lavar a louça. ela precisa saber dar o comando pro robô
fazer o serviço para ela. É. E isso exige uma certa inteligência. Talvez, sei lá, seja inteligência tecnológica, aptidão para coisas tecnológicas, entendeu? E aí é um outro tipo de educação. Não é você saber fazer, mas assim você saber dar o comando para a ferramenta que está disponível fazer. Entende? Pra gente ir pro nosso encerramento, eu queria que cada um deixasse um recado para que a gente pudesse pensar nessas relações de trabalho mesmo, a gente pudesse pensar em como o futuro vai se comportar diante disso. Seja uma indicação de leitura, seja uma indicação do que fazer, seja uma indicação de curso, seja uma indicação de qualquer coisa. Joana. O que eu sempre falo para os nossos alunos, quando eles vão buscar, levar um currículo, buscar uma oportunidade de trabalho, eu sempre falo para eles, primeiro, revisa o seu currículo para ver se todas as suas informações que estão lá estão corretas, se não tem informação que não é necessária, se todas as qualificações, os cursos, que tudo que você fez está lá certinho, sem erro de português, se está tudo de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Sempre vai bem apresentável, né? Bem arrumadinho. Penteia o cabelo, a gente sempre fala, sempre brinca, né? Essa questão. Então, eu não tô falando que aparência é tudo, mas você tem que se portar bem. Então, eu sempre falo para os nossos alunos. Pega o currículo, coloca numa pastinha, vai lá e seja sincero com a pessoa que está te entrevistando, se você tem ou não a experiência, mas seja sincero, seja verdadeiro e vai dar tudo certo. Então, o meu conselho é sempre busque as oportunidades, mas se esforce. Então, não é para ir de qualquer jeito, não é para ir com uma roupa que tem um palavrão escrito. Então, se esforce para estar lá e sempre estude, né? Com certeza. E se precisar, eu sempre falo para eles que se precisar a gente tá à disposição. Então, é isso. O que eu vou falar? Eu sou da seguinte opinião, né? Hoje o mundo é meio piegas. O mundo é tecnológico. O mundo sempre vai ser mais tecnológico, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Mas eu diria para as pessoas o seguinte. Primeiro que eu acho que uma habilidade que está se perdendo hoje é senso crítico. As pessoas elas não estão fazendo o exercício de senso crítico, né? Segundo ponto, eu acho que a educação está passando por uma espécie de autoanálise, né? Então, nós estamos saindo de uma visão muito fordista da educação, que vou te ensinar aqui a fazer isso e você vai fazer isso o resto da sua vida. E elas estão tendo que passar por um momento de readaptação tecnológica, que elas vão ter que aprender a comandar um computador, ou a comandar um robô, ou a comandar alguém para fazer esse trabalho fordista repetitivo, tá? E isso não tem como a pessoa aprender se ela não realmente correr atrás desse conhecimento. Assim, o conhecimento do dia a dia está se tornando mais técnico. Olha só, o conhecimento do dia a dia está exigindo que seja mais técnico. As pessoas vão ter que aprender a mexer com ferramentas para conseguir dar comandos para que os trabalhos sejam feitos, né? Então até tem um cara que fala o seguinte, a inteligência artificial não vai substituir os empregos, né? Na verdade, quem vai continuar com o emprego, quem vai continuar tendo alguma renda, alguma coisa assim, serão aquelas pessoas que vão saber utilizar essas novas tecnologias. Então, acho que nós estamos passando por essa mudança educacional, entendeu? Acho que a mudança educacional é nesse sentido, das pessoas terem que aprender
a utilizar as ferramentas que estão disponíveis hoje. Se elas não aprenderem a utilizar as ferramentas, elas serão substituídas por pessoas que sabem utilizar as ferramentas, tá? E eu acho que o caminho da educação é esse. É uma jornada. Acho que as pessoas não precisam aprender coisas que antigamente seriam necessárias. Eu acho que elas têm que realmente mudar o foco do que querem aprender. Então, é claro que, sou engenheiro, vou ter que aprender estrutura, fazer os cálculos na mão. Beleza, cara. Você, principiologicamente, ok. Fazer no papel. Mas hoje você tem software. Você vai contribuir muito mais se você aprender a mexer direito no software e interpretar os dados do software do que fazendo conta na mão. Entende? Então eu acho que é essa mudança que vai cada vez mais exigir. Agora, uma coisa que nunca vai deixar de acontecer. Capital humano sempre vai ser o de maior valor agregado. Capital intelectual. Pessoas que sabem fazer o que sabem dar comandos. Esse é sempre vai ter um valor agregado altíssimo. Capital intelectual, né? Capital humano. Segundo ponto, as pessoas elas sempre podem aprender alguma coisa. Então é um negócio que sempre vai ter oportunidade para direcionar, enfim. Terceiro, sempre o que é feito e o que é pensado é feito e pensado para pessoas. O cliente final sempre serão pessoas, nunca serão robôs. Entende? Então, se hoje existe um movimento tecnológico, se hoje existe um ambiente de mudanças educacionais, isso tudo é para servir às necessidades de pessoas. No final do dia você vende para pessoas. Quem compram são pessoas. Independente do todo intermediário, se é um robô, se é não sei o que, se é... Entendeu? No final disso, tudo vai girar em torno de pessoas. Então a pessoa fala assim, mas a pessoa vai perder o emprego por causa da inteligência artificial, etc, etc. Até pode ser que sim. Só que no final do dia, isso só vai ser válido se melhorar a vida de pessoas. Se a inteligência artificial piorar a vida das pessoas, provavelmente a inteligência artificial vai ser retirada, entendeu? Então eu acho que isso é bem importante ter isso como princípio lógico. A minha dica é a seguinte: se você trabalha como um robô, você vai ser substituído. Você precisa investir em relações humanas. Como o Castilhos falou, no final das contas, são pessoas. E as pessoas vão fazer com que eu seja bom em relacionamento. Eu com certeza vou ter mercado para sempre estar trabalhando em alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas vão precisar continuar conversando com pessoas, no final das contas. Esse foi o nosso primeiro programa Método PAPS. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de saber, quais são as temáticas. E é isso. Show de bola. Vamos para cima. Método PAPS, seu podcast semanal para crescer, aprender e se desenvolver.